Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para dar continuidade a nosso podcast. Estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. E muitas pessoas perguntam, o bispo, quando eu recebo ou receba o Espírito Santo, eu vou a ter essas 9 virtudes do Espírito Santo em mim? Sim, você passa a tê-las. É uma questão, evidentemente, que você vai desarrollando-las, porque o próprio Espírito Santo, ele vai corrigindo-nos. Você não se olvide que a obra do Espírito Santo não é uma obra de imediatismo. O Espírito Santo, ele nos vai moldeando, ele nos vai transformando e nos vai perfeccionando para que nós, ao final, podamos chegar à medida da estatura de Cristo. Ou seja, o objetivo do Espírito Santo em nós é exatamente a sermos o mais semelhante possível a Jesus, em conduta, em caráter, em comportamento, em maneira de falar, maneira de pensar. Ou seja, é uma obra que o Espírito Santo vai realizando. Mas para que ele realize, eu tenho evidentemente que someter-me, eu tenho que permitir que ele lo haga. E evidentemente, quando alguém me repreenda ou alguém me diga de uma determinada atitude que eu tenho, então eu sou humilde para aceitar aquilo e buscar cambiar. Porque nada é perfeito, você nunca vai ser perfeito. Os frutos estão em nós para que podamos revelar o caráter de Jesus para as pessoas que nos rodeiam. Por exemplo, ayer nós falamos de benignidade, que é a virtude de uma pessoa que hace o bem a los outros, mesmo que estas outras pessoas não se lo mereçam, pero ela quer hacer o bem. Ella jamais hará o mal a alguém. Ella jamais será uma pessoa que se queira vengar porque alguém lhe hizo um dano, porque alguém la humilhou, lhe hizo um mal e ela querrá vengar-se. Não, o benigno, ele tem essa virtude. Não que ele quer o bem da outra pessoa. Em uma ocasião, Jesus ele disse que nós devemos querer para os demais o que queremos para nós. Essa é uma característica de ser benigno. Eu quero para mim próximo o mesmo que eu quero para mim. Agora, hoje, o fruto é bondade. É muito parecido com a benignidade. Sin embargo, a bondade significa o bem que eu vou fazer por outros. Ou seja, a benignidade é algo que eu não sou capaz de fazer contra uma pessoa. E a bondade já se refere ao hecho de que eu queira fazer algo por outras pessoas. Então, eu estava incluso lendo aqui uma coisa muito interessante sobre esse tema de la bondade, e ele disse o seguinte, que é uma integridade ou uma rectitude de coração. És uma pessoa que é gentil. Você já viu essa pessoa que é tão amável? Uma pessoa amável que você vê, a pessoa trata as demais com tanto respeito, ela trata as pessoas com tanto carinho. Você vê, por exemplo, uma coisa que se perde com o passo dos anos. Antigamente, você seguramente se acorda disso, você que tem um pouco mais de idade, que quando nós estávamos no caminhão, estávamos no trem, no transporte público, e estava muito lleno, e entrava uma pessoa maior, nós imediatamente dávamos lugar para esta pessoa. Você se acorda destas épocas? Bem, e hoje? Hoje, quando uma pessoa maior entra, uma senhora, que talvez ande hasta com um bastão, que é o que hacen na maioria das vezes? Se hacen de dormidos. Empiezam a dormir para fingir, para que não deem lugar para aquela pessoa maior. Você vê que nos últimos anos, esse espírito de bondade, de querer fazer o bem às demais pessoas, de querer ajudar as pessoas, isso se está mermando. Antes, por exemplo, um jovem, quando veia uma senhora vindo do mercado com suas bolsas de mercado llenas,
O jovem corria, senhora, permita-me que te ajude. E ele ia e se ela levava e entregava aí junto com a senhora em la casa, sem querer nada. Não é que ele estava aí buscando uma moneda ou buscando uma propina. Não, era por pura bondade. Ou seja, a bondade que a Bíblia se refere é isso. É eu querer ajudar a los demais. É eu querer fazer algo por aquelas pessoas que de pronto não têm as mesmas condições que eu tenha. Então, se você que me está vendo neste momento, pense nisso. Quantos actos de bondade você ha hecho ou de pronto você se ha negado a ser? Porque a bondade é isso. Eu quero ajudar. E nós outros hoje vivimos em um país onde há tantos adultos maiores e onde se falta tanta bondade para com eles. Se há tanta maldade, hoje o que predomina é a maldade, é um querer perjudicar ao outro, é um querer poner tropeço para o outro, é um querer sacar ventaja del outro. Não? Você vê a maldade que existe hoje nas escolas que fazem bullying, não? Com os chavos por seu peso, por seu color, por sua aparência física, ou por um defeito físico, ou seja, há maldade. E a bondade é o oposto, ou seja, quando eu sou bueno, ou tenho a bondade, eu não juzgo as pessoas por la aparência de ellas, nem por um defeito físico, nem tampouco por la edad de ella. Você vê, eu estava vendo um vídeo há um par de dias atrás de uma jovem na universidade, ella com 2 amigas, fazendo burla, porque uma mulher de 45 anos, 50 anos, ela foi aprovada para ser um curso na universidade e ela estava aí na universidade para começar seu curso. E essas chavas gravaram um vídeo burlando-se da outra, dizendo que é o que ela está sendo aqui, isso aqui não é para ela. Você se imagina a maldade. Jovens que antes respeitavam a los maiores. Não, em nossa criança, nós outros teníamos essa educação dentro de nossa casa, onde nossos padres nos ensinavam a respeitar a los mais viejos. Tanto que nós outros sempre nos dirigíamos a las pessoas maiores como senhor, senhora, sim senhor, sim senhora, com toda amabilidade. Hoje em dia não. Hoje em dia, os jovens de hoje, eles estão tão tomados por la maldade que lhes falta esse respeito hacia los maiores, esse respeito no trato com as pessoas. Você se consegue imaginar uma hija que lhe grita a sua madre? Mas por quê? Porque a maldade está cada vez maior no coração humano. As pessoas estão crescendo e vivendo dentro de um mundo onde a maldade está imperando, está controlando as mentes desses jovens, desses adolescentes. Evidentemente que eu não estou aqui abarcando a todos. Nós outros sabemos que há muitos que todavia conservam não estas buenas conductas, essa bondade, não essa bondade. Mas infelizmente nós outros vemos que o passo dos anos, a maldade é o que mais prevalece, de hacer maldade contra seu semelhante, hacer maldade contra sua amiga, seu amigo. É a pessoa, ela planear hacer o mal contra uma pessoa inocente, não? Quer sacar proveito de alguém. Hoje, desgraciadamente, o que mais existe é isso, a pessoa querer sacar proveito das outras, porque lhes falta exatamente essa bondade de coração, que é uma virtude do Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, então, aunque você não haja tenido uma boa educação familiar, mas o Espírito Santo coloca dentro de seu coração essa bondade. Então, você passa a ter esse respeito hacia as pessoas maiores, você trata de ajudar. Não, você quer ajudar as pessoas, você quer fazer o bem para as pessoas, você quer que a pessoa ela tenha ou ela se sinta acolhida. Isso é bondade. É bondade. Você na escola, você que é um jovem universitário, você, na escola você não se mescla
com esses chavos que querem fazer bullying de los demais, que rusgam los demais por el color de la persona, que rusgam por la aparência. A pessoa não tem culpa da aparência de ella. Às vezes ela não tem nem sequer os recursos para poder ter uma melhor aparência. Ela está vestindo na roupa mais sencilla, ou ela não pode fazer um peinado, ela não pode cortar seu pelo. Não é porque ela não queira, é porque de pronto ela não tem os meios para fazê-lo. E muitos fazem bullying, com maldade em contra desta pessoa. E você tem que ser bondadoso. O bondadoso, ele quer o bem do outro. Ele não se involucra com essas classes de pessoas que são malas, que querem perjudicar. A bondade, meu amigo, minha amiga, é um dom, é um fruto, mais bem, desculpe-me, é um fruto do Espírito Santo dentro de nós outros, que nos hace ser como Jesus. Você vê, Jesus andava com quem? Jesus andava com os enfermos, com os abatidos, com os necessitados. Ele estava com aquelas pessoas que todos despreciavam. Você vê que Jesus curava leprosos. Você se imagina? E naquela época, leproso era uma pessoa que eles viviam apartados da sociedade. E, sin embargo, Jesus, ele se comunicava com essas pessoas e sanava os leprosos. Ou seja, por la bondade de Jesus. Jesus, em uma ocasião, ele estava entrando em uma cidade e havia uma viúva. E essa viúva estava chorando por seu único filho que havia muerto. Imagine-se, já era viúva e o único filho se lhe havia muerto. E quando Jesus la viu, a Bíblia diz que Jesus teve compaixão de aquela mulher. O sea, a bondade de Jesus não lhe permitiu quedar indiferente ao dolor de aquela mulher. É bondade. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Se todos hiciéramos o bem a alguém, imagine como seria o mundo. Aí em seu vecindário, se você fizer o bem, um acto de bondade para com uma anciana, para com um anciano, para com uma pessoa que tem uma deficiência, que você apoiar aqueles que realmente mais necessitam. Você vê que temos um trabalho não de ação social em La Universal, que é um trabalho que vamos aonde? Nós vamos a las prisões, nós vamos a los lugares mais necessitados para levar alimentos para as pessoas, para levar uma despensa para as pessoas. Nós visitamos os hospitais, nós tratamos de ir a los abrigos onde estão as pessoas que foram abandonadas, vamos aonde estão os viejitos, aí em los asilos, em las casas onde estão as pessoas maiores que foram abandonadas por sua família. E por que hacemos isso? Bondade. A bondade hace que você queira fazer algo por outra pessoa. Você queira hacer o bem a la outra pessoa. Você queira apoiar a la outra pessoa. E nisso está o cristianismo. Pensa-lo. Haga um acto de bondade. Haga algo. Por exemplo, amanhã, o que você pode fazer e mostrar essa bondade do Espírito Santo? Haga algo. E você se vai sentir útil a Deus. E aquela pessoa não queira uma recompensa. Não haga esperando reconhecimento, nem tampouco aplausos. Haga porque você leva dentro esse fruto, o fruto do Espírito Santo, chamado bondade. Ok? Deus lhes bendiga a todos. Amanhã nós regressamos com mais um fruto do Espírito Santo.